Boa noite, meus queridos amigos, irmãos. Deus abençoe grandemente a sua vida. Obrigado por estar conosco mais uma noite de terça-feira no nosso encontro aqui, sempre às 8 horas da noite, para o estudo do céu, para compartilhar juntos a grandiosa palavra do Senhor. Paz, meus amados, é maravilhoso e a gente passa o dia cheio de ansiedade para que chegue esse tempo e a gente possa estar junto, como família, como igreja, como povo de Deus, como uma família que está crescendo, está avançando, está evoluindo. E a ideia é cada reunião, cada encontro, cada célula, cada momento que nós estamos juntos, é buscar se aproximar cada vez mais do Senhor. E isso é maravilhoso. Então, que Deus abençoe você, a sua família. Mais uma vez, que você fique tranquilinho aí no seu sofá, na sua cadeira, da maneira que você achar mais confortável para você. Mas vamos tirar esse tempo e que seja um tempo de qualidade, onde a gente foque totalmente em Deus, em Jesus e no Espírito Santo. É verdade. E o tema do nosso estudo dessa noite vai falar sobre aproximando-se de Deus. Quem não quer ficar próximo do Senhor? Nós precisamos disso mais do que ninguém. Nós precisamos sempre estar próximos do Senhor. E esse estudo vai falar sobre isso, os pontos que nos atrapalham, aquilo que nos distancia do Senhor. Nós precisamos do Senhor. Esse tema é um tema bastante sugestivo, porque o mundo está longe de Deus, e a igreja do Senhor, ela está mais próxima ali, ela está sempre compartilhando a palavra, e a gente não pode deixar que as coisas desse mundo nos atrapalhem de ter uma comunhão plena com o Senhor. Então, esse estudo vai trazer apontamentos do Senhor para a sua vida, para nossas vidas, e Deus vai falar nessa noite. Amém, meus queridos? Deus abençoe você por estar aí conosco. A paz do Senhor, Deus abençoe sua vida. Já temos bastante irmãos nos assistindo. Queremos orar por você, pela sua casa, pela sua família, pedindo ao Senhor que abençoe, abençoe o seu lar, abençoe a sua casa e que você possa desfrutar desse estudo de célula para que a sua vida seja edificada para o seu crescimento. Amém, meus queridos? Irmãos, eu estou aqui me movimentando para acertar a câmera, porque a Renata, ela está cada vez mais assim me tirando da jogada, né? Sim, ó. Eu estou só pela metade aí, né? Não, ele arrumou a câmera e disse que estava tudo enquadradinho. Tá tudo enquadrado. Torto. Então eu arrumo aqui, porque eu sou cameraman mesmo, Eu vou arrumar. Ela vai arrumar. Enquanto isso, você vai fazendo as suas salas aí, convidando as pessoas para estar com a gente. Aí, ó, eu apareci um pouco mais agora. Para as pessoas poderem ter a oportunidade de conhecer, se aproximar mais de Deus, Às vezes o dia foi muito difícil, foi muito complicado, muitos problemas, muita ansiedade, mas se nos aproximarmos de Deus fica tudo mais fácil. É verdade. E nós vamos começar esse tempo em oração, entregando esse tempo ao Senhor, pedindo a Ele que venha falar conosco. Nós precisamos, meus irmãos, nós precisamos muito de ouvir a voz do Senhor, precisamos muito nos aproximar de Deus, cada dia mais, cada dia é um degrau que nós subimos, Nós costumamos dizer que nós temos e precisamos viver o céu aqui nessa terra, aqui na minha casa, aí na sua casa, onde você vive, você precisa viver o céu, Você não pode ir empurrando a sua vida com a barriga, Como muitos dizem, a gente precisa desfrutar dessa vida plena que o Senhor tem para nós. Amém? Então nós vamos orar ao Senhor
e entregando a nossa vida, a nossa mente, né, os nossos pensamentos, as nossas emoções para o Senhor nessa noite. Amém? Oremos então, irmãos. Querido Deus, obrigado, Senhor, por essa grande oportunidade que o Senhor nos dá de estar mais uma vez aqui para compartilharmos esse estudo de célula. Abençoa os nossos amigos, os nossos familiares que estão nos assistindo através desse recurso da live, Senhor. Te adoramos, Jesus, te pedimos que o Senhor conduza esse estudo, que o Senhor alcance a mente, o coração de cada um deles, que possa, Senhor, ser um tempo de crescimento, um tempo que a gente realmente guarde essa palavra no coração para não pecarmos contra o Senhor. Ó Deus, muito obrigada por essa oportunidade. Nós te agradecemos e te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Então, o tema desse estudo de célula vai falar sobre se aproximando de Deus. Né? Quem busca ao Senhor vai encontrar Deus. Quem busca ao Senhor. Quem não busca não vai encontrar o Senhor. Então, o primeiro passo para se aproximar de Deus é você buscar a Deus. Mas buscar a Deus da forma correta, né? Nós precisamos buscar a Deus e se aproximar dele crendo que ele existe, né? Nos aproximar do Senhor com fé. Ele se revela, o Senhor se revela àqueles que o procuram de todo o coração, de um coração sincero, né? Não um coração interesseiro, como nós já estudamos aqui em outra oportunidade, em outra terça-feira. Muitos se aproximam de Deus por algum interesse próprio. E nós não podemos buscar o Senhor dessa forma. Buscar a Deus, meus irmãos, é um ato de fé. Né? É um ato que você vai fazer e vai demonstrar para o Senhor que você tem fé, confiando que Ele te ama e que Ele vai responder àquilo que você está buscando. Amém? Mesmo quem já é salvo, quem já é cristão, já participa de uma igreja, precisa continuar buscando ao Senhor. Infelizmente, tem muitos cristãos que, por estar participando de uma igreja, por já ter se batizado, ele para de buscar a Deus, porque ele acha que ele já fez o que ele tinha que fazer, por uma mera religiosidade, ele já se batizou, ele já se membrou numa igreja, e não é assim, né? Nós precisamos nos aproximar do Senhor com fé, crendo que Ele vai responder, crendo que Ele nos ama, porque o nosso Deus é um Deus relacional, Ele quer se relacionar com você, comigo. Quando a gente sempre fala que quando a gente tem um amigo, a gente não fica, né, longe desse amigo, a gente vai querer conversar com ele, a gente vai querer contar algo, né, compartilhar algo bom, ou até as tristezas. A gente nunca fica longe do amigo, a gente quer compartilhar. E o Senhor é um Deus relacional, Ele quer ser nosso amigo, Ele quer que nós nos aproximemos dEle dia após dia. Todos nós dependemos de Deus e precisamos nos aproximar dEle. Não tem nenhum ser humano que possa ficar longe do Senhor. Nós precisamos, a nossa vida depende disso. E quanto mais buscamos a Deus, mais crescemos e Ele nos ajuda a superar as dificuldades. Tem tantas pessoas vivendo essa vida que eu estava falando aqui no início, empurrando a vida com a barriga, né? Vou vivendo esse dia, deixa a vida me levar, vida leva eu, igual o samba lá do Zeca Pagodinho, né? Mas a gente não pode ser assim. A gente precisa buscar ao Senhor, buscar crescimento, e Ele nos ajuda a superar todas as dificuldades. Quem não busca Deus acaba por se afastando dele, né? Porque não vai dizer que eu não busco a Deus, mas eu sei que Deus me ama. Sim, Deus nos ama, o amor dele é incondicional. Mas se você ficar quietinho no seu lugar, meu Deus, o Senhor vai ficar quietinho também. Ele não é Deus que arromba a porta, né? Nós lemos na sua palavra que a gente precisa abrir a porta da nossa vida, do nosso coração, para que o Senhor entre, faça morada e relacione-se com a gente, né? Então, a gente precisa
se aproximar do Senhor para ter vitória. Eu quero ler um texto da palavra do Senhor que está lá em Deuteronômio 34:10, que diz assim: em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face. Aqui a palavra do Senhor está falando desse relacionamento íntimo que Moisés tinha com o Senhor. Ele conheceu o Senhor face a face. Assim como eu estou olhando aqui para o Valdo, o Moisés conheceu o Senhor face a face. E nós precisamos também buscar ter esse relacionamento com o Senhor, ser íntimo do Senhor, né? Buscarmos ao Senhor. Jeremias 29:13 também diz assim: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Em outra versão, quando me buscarem de todo o coração. O Senhor diz que nós o acharemos se nós o buscarmos de todo o coração. Então a gente precisa aplicar essas palavras, meus queridos, na nossa vida. Quanto mais a gente busca o Senhor, mais a gente encontra, mais a gente conhece, e essa sede de Deus vai aumentando dia após dia, e a gente se aproxima mais e mais do Senhor. E Deus conhece o nosso coração, meus amados. Não tem como enganar Deus com conversinha, com rostinho angelical. Não, Deus conhece o mais profundo do nosso ser. Deus nos conhece melhor do que a nós mesmos. Do que nós mesmos, né? Então a gente precisa, esse buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Todo mundo, assim, todo cristão busca a Deus, o Deus verdadeiro, o Deus Jeová, Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, assim, mesmo nós, com todo respeito que a gente fala isso, mesmo esta classe especial de pessoas que se dizem cristãos, que creem em Deus, não é só chegar lá e orar de qualquer jeito e tal, não, é de todo o coração. Todo o coração é toda a mente. Então a gente precisa focar nisso. Não é chegar lá, ajoelhar, orei, fiquei de pé, orei, corri, orei, deitei, orei. Não, precisa ser um negócio profundo, um negócio puro, verdadeiro, coisa de pessoas que são íntimas e não tem vergonha de se abrir diante, no caso aqui, do nosso grande, maravilhoso Deus e Pai, né? E é verdade, quando a gente está num relacionamento com um colega de trabalho ou com alguém próximo de nós, né, e quando a gente conversa com essa pessoa e essa pessoa, a gente quer se relacionar com ela, mas essa pessoa ela não te dá atenção, a gente fica falando às paredes, não é assim? Então você imagina o Senhor querendo relacionar-se conosco e a gente não dá atenção, a gente ignora, a gente não dá aquele valor, né, que o Senhor é digno, né, de receber. Então nós precisamos, meus queridos, buscar ao Senhor. A palavra de Deus diz que, em outra versão, em Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Irmãos, um exemplo bem básico. A gente está ministrando e o irmão está olhando o celular. A gente está ministrando e as pessoas estão conversando. Isso aí não é dar atenção a Deus. Isso com a gente já nos atrapalha. E nós, meu Deus, nós estamos longe de estarmos próximos de Deus no sentido de poder, de autoridade, onisciência, onipresença. Então a gente precisa, tipo agora, você está assistindo pelo celular, ou pela TV, ou pelo notebook, pelo computador, mas você está focado nisso, ou você também está olhando o WhatsApp, você está olhando para ver se tem alguma notícia, você está observando as pessoas ao redor, você está ouvindo, mas você está conversando? Não, isso aí não é de todo o coração é toda a mente, focado. É aí que as coisas começam a acontecer, porque de coração nós estamos verdadeiramente buscando nos aproximarmos cada vez mais de Deus, porque o nosso foco total está nele, não nas outras coisas. É
verdade. A palavra toda aí é foco, atenção, né? Quando nós colocamos o nosso foco, a nossa atenção em algo, a gente faz com excelência. Mas quando a gente está pensando aqui, pensando ali, a gente não faz nada bem. Então, nós precisamos nos aproximar do Senhor. Nessa noite, o Espírito Santo está nos convidando a nos aproximar mais desse Pai amoroso, né? Desse Pai maravilhoso que quer se relacionar conosco. A palavra de Deus também diz lá em Hebreus 10, do 19 ao 22, diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. O Senhor, o nosso Deus, o nosso Salvador, Jesus, Ele nos abriu o caminho para termos esse acesso ao nosso Pai. Antigamente os sacerdotes tinham que entrar no Santo dos Santos para oferecer um sacrifício. Só ele tinha acesso a Deus. Mas pelo novo e vivo caminho que o Senhor Jesus abriu para nós, hoje nós podemos nos aproximar do Senhor, né? Porque Ele se entregou na cruz por nós. Amém? Só que com sinceridade e convicção de fé. Que a gente, eu ia já saltar aqui, eu ia acabar dando spoiler do resto da célula, então eu vou segurar. Mas, amados, é foco, é sinceridade. Deus conhece o meu e o teu coração. É convicção de fé. Nós precisamos trabalhar isso muito para nos aproximarmos mais de Deus e os milagres acontecerem. Aquilo que nós tanto clamamos, pedimos a Deus, com sinceridade, convicção de fé, se aproximando cada vez mais dele, nós vamos alcançar. E o que nós não alcançarmos, é o que nós falamos sempre, Ele vai falar. E quando Ele falar, vai nos satisfazer, porque a voz de Deus traz satisfação, traz segurança, traz convicção de que mesmo Ele dizendo não, o não dele é bênção para nós. É bênção, é vitória, é crescimento, é prosperidade. E a gente tem uma pergunta para fazer para você. Você gostaria de viver mais próximo de Deus? A pergunta é simples, né? Mas a resposta é mais simples ainda. Com certeza, sim, nós queremos viver mais próximo de Deus, né? E a Bíblia diz que Moisés, né, foi um homem que viveu muito próximo ao Senhor. O texto que nós lemos diz que nunca houve um profeta como ele a quem Deus falasse face a face. Né? Isso é proximidade, né? Uma proximidade tremenda, uma intimidade com Deus. A gente precisa tentar, né? Muitos devem estar pensando aí, mas deve ser muito difícil. Como que o Senhor vai dar atenção a um simples mortal como eu? Muitas vezes a gente pensa assim, o Senhor está preocupado com outras coisas, Ele não vai querer se aproximar de nós. Meus queridos, o amor do Senhor é infinito, né? Ele é muito grandioso, Ele é incondicional. Se você buscar de sinceridade, com o coração reto, sincero, Ele vai se relacionar conosco, vai falar conosco, a gente vai sentir Ele face a face, assim como Moisés. Muitos de nós gostaríamos de ter essa experiência, de viver bem pertinho de Deus e poder ser íntimo dele, como foi Moisés. E o maravilhoso é que podemos sim caminhar tão próximo de Deus como Moisés caminhou. O texto de Hebreus 10, que nós lemos aqui, nos mostra que Deus nos convida para estarmos face a face com Ele. O Santo dos Santos, no Templo de Jerusalém, representava um lugar onde se manifestava a presença de Deus, onde o sacerdote entrava para se encontrar, né, para entrar na presença de Deus. E o convite de Deus é que nós entremos no Santo dos Santos e nós estejamos na sua presença.
assim como Moisés esteve, assim como aqueles sacerdotes que entravam no Santo dos Santos tinham esse encontro face a face com Deus. Então, nessa noite, a gente vai estudar alguns pontos aqui de como nos aproximar mais de Deus. Né? Nós temos que ter, temos alguns apontamentos do Senhor aqui para como nós podemos nos aproximar mais do Senhor. Primeira coisa, precisamos ser sinceros de coração. Sinceridade é tudo, irmãos. Hebreus 10, 22 diz assim: sendo assim, aproximemo-nos de Deus com o coração sincero. Nós também já tivemos uma outra oportunidade de ouvir uma palavra sobre sinceridade. Sinceridade é a verdade, é um coração que não é falso, é um coração verdadeiro, sincero. Salmo 145, 18 diz que o Senhor está perto de todos os que o invocam. De todos os que o invocam com sinceridade, com verdade, com, sabe, não tem nenhuma falsidade dentro dele. É um coração puro, é um coração verdadeiro. A sinceridade, o Senhor, ele se agrada da sinceridade do nosso coração. Irmãos, a gente conhece muita gente que vai atrás de milagre, que vai atrás de bênção, mas lá dentro do coração ele quer alcançar aquilo, mas ele não deseja ser alcançado por aquele que abençoa. Então, assim, essa falta de sinceridade existe muito no meio evangélico, no meio cristão. A gente quer receber, quer receber, quer receber. Na hora de dar, nós não, já recebi, agora eu vou curtir. Lembra, a gente já ministrou sobre transformando bênção em maldição, e acontece muito isso no meio cristão. Nós buscamos a bênção, mas nós não estamos próximos do abençoador de Deus. Aí aquela bênção vai nos distanciar, de aproximar, nos distancia cada vez mais de Deus. Aí vira maldição. E aí é percebido que foi buscado, alcançou. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Mas receber bênção não é sinal de salvação. Receber uma profecia não quer dizer que eu estou recebendo a profecia, sou salvo, e nem que o profeta é salvo. A gente precisa perseverar, a gente precisa ser sincero de coração, a gente precisa desejar estar com Deus, o abençoador, com Jesus, com o Espírito Santo. Isso é sinceridade de coração, não é usar Deus. Ele é tão bom e tão misericordioso que nós até alcançamos as bênçãos, mas nós não vivemos a verdadeira vida, a vida abundante, a vida próxima de Deus, no dia a dia. E aí não adianta nada. O que adianta eu receber bênção, eu prosperar, eu estar bem aqui, mas só nessa vida, e eu não tenho a vida eterna? Então, assim, a gente precisa saber, coração puro nos leva à vida eterna, coração sincero nos leva até o Pai das bênçãos. Mas o coração que não é sincero, ele até alcança, mas ele não alcança o mais importante, que é a vida eterna. E as pessoas ao longo da história, eles têm buscado a presença de Deus, mas por vários motivos. Alguns buscam para terem as suas necessidades supridas, outros buscam apenas por religiosidade, porque tem que ter um Deus, porque foi ensinado desde a infância, mas nunca teve um encontro com o Senhor face a face. A verdade é que nem todos buscam a Deus pelo desejo de estar com Ele. Sabe, de dizer assim, olha, eu quero estar com Deus, eu quero buscá-lo porque eu o amo de verdade. Esse é o coração sincero que o Senhor quer, né, que nós o busquemos dessa forma. A gente precisa conhecer melhor para andar com Ele. Né? Muitos recebem o que foram buscar, mas não se tornam próximos de Deus, como o Valdo mesmo falou. As bênçãos de Deus, elas nos alcançam, porque o Senhor é misericordioso. Mas quando a gente está com o coração realmente sincero, nós vivemos nadando nas bênçãos. É verdade. As bênçãos do Senhor enriquecem as nossas vidas. Se a gente quer ser mais próximo de Deus, né, que é o que nos abençoa, nós precisamos ter um desejo sincero por Ele.
Negue-se a si mesmo, aí você fará uma oração sincera diante de Deus. Né? Quando a gente nega a nós próprios, né, os nossos desejos, as nossas vontades, o nosso coração começa a ficar mais puro e sincero diante do Senhor. Amém? Isso é maravilhoso. Então, Verdade. a oração é algo muito profundo, é muito além de só ajoelhar e ficar fazendo uma oração e a nossa mente está viajando em outros lugares, em outros pensamentos. Não. É foco total em Deus. Coração sincero, é mente sincera. É mente focada naquilo. E aquilo é Deus, o Todo-Poderoso, o único que nos abençoa para a eternidade. O inimigo, ele até engana, mas quando chega a conta é tenso. Então, o primeiro aí, para a gente se aproximar mais de Deus, nós precisamos ser sinceros de coração. Precisamos nos aproximar de Deus com confiança, muita confiança. Naum 1:7, o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Ele protege quem? A todos? Não. Lembra aquela conversinha que o povo aí acha que Deus é pai de todos? Não é não. Esse texto aqui, a gente amplia a nossa mente e o poder vivo da palavra de Deus, ele protege os que nele confiam. Então, quem não confia em Deus e vive com um coração sincero, buscando se aproximar de Deus cada vez mais, esse não é protegido. Esse está aí, vai do jeito que foi. E se o negócio ficar ruim, briga com Deus. Se o negócio ficar bom, nem lembra de Deus. Então a gente precisa ser sincero de coração e precisamos nos aproximar de Deus com confiança. Ele é o nosso Deus. O apóstolo Paulo fala: eu sei em quem eu tenho crido. João 20, versículo 28 e 29, disse Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes nós, os que não viram e creram. Crer é confiar, meus amados. E é o que nós fazemos. Nós estamos usando essa tecnologia, mas nós estamos diante de Deus com um coração sincero, puro. Nós cremos, confiamos totalmente que o Senhor está conosco. Onde estiver 2 ou mais reunidos, eu ali estarei. O Senhor está conosco. E nós somos esse grupo aqui, felizes o que não viram e creram. Nós não vimos Jesus, nós não vimos Deus, nós não vimos a crucificação, a ressurreição, os milagres, nós não vimos os apóstolos, mas nós cremos ao ponto de ser chamados de loucos, fanáticos, um monte de coisa. Então nós precisamos exercitar essa fé maravilhosa, porque um dos resultados dessa confiança, dessa sinceridade, é felizes. Seremos bem-aventurados, 1000 vezes felizes, extremamente felizes. Por quê? Porque nós cremos, porque nós confiamos que Deus está conosco. A fé é indispensável para quem quer se aproximar de Deus. É indispensável, sem fé é impossível agradar a Deus. Isaías 12:2, Deus é a minha salvação. Olha a confiança, Deus é a minha salvação. Terei confiança e não temerei, seja o que for, eu não temerei, porque o Senhor está comigo, a minha salvação, a salvação está comigo, que é Deus. O Senhor sim, o Senhor é a minha força, Ele é que me fortalece, Ele que vai me fazer vencer. O meu cântico é minha alegria. Eu não vou temer, eu tenho a salvação, eu estou na força do Senhor, eu estou cantando, porque a satisfação de ter essa fé, de que o Senhor está em mim, confiar que o Senhor está em mim, vai me fazer até cantar, ser mais alegre. Ele é a minha salvação, o Senhor é tudo para nós. Então nós precisamos nos aproximarmos dele com confiança. É indispensável ter fé, e a fé nos gera a confiança, a convicção de que o Senhor está no meio de nós. O Senhor está aqui, o Senhor está aí. Ele é tão poderoso que Ele está com cada família que está nessa live, Ele está conosco aqui, Ele está com os nossos. Não podemos ver a Deus, mas quanto mais nos aproximamos dele, mais
o podemos sentir. Amado, você já sentiu Deus? Às vezes numa ministração, num momento de louvor, naquele momento que você está estudando a palavra de Deus sozinho, que dá aquele arrepio, dá aquele desejo de falar em línguas, dá aquele negócio assim, nossa, Deus está aqui, você sente um arrepio, uma força, algo diferente te tocando, isso é Deus. Nós não precisamos ver Deus face a face no momento. Sentir Deus, é como se vê Deus, a confiança é tão grande que a gente sente, fala, não, Deus está aqui, eu não estou vendo, mas Deus está aqui, eu confio nisso. Nós precisamos aplicar isso na nossa vida, essa fé, essa confiança de que a salvação está conosco, que nós não temeremos, a força do Senhor está conosco, nós vamos nos alegrar, nós vamos cantar, porque nós somos salvos no Senhor, e se nós somos salvos, o Salvador está em nós. Então a gente precisa trabalhar. Se quisermos nos aproximarmos de Deus, temos que buscá-lo, crendo em sua presença, acreditando que Ele também deseja ter intimidade conosco. É o que a Renata falou lá no começo. Deus quer ter intimidade comigo e com você, mas Deus não vai perder tempo com alguém que não está lhe dando tempo, e tempo de qualidade, tempo precioso, com um coração puro, um coração sincero. Aí não, Deus não divide a sua glória com ninguém. Então você tira o seu tempo com Deus de verdade ou nem tira. Meio tempo com Deus é meio tempo com o mundo. Deus não vai dividir isso. Você não vai alcançar o que você deseja, você não vai sentir Deus, você não vai crescer. Por quê? Porque você está um pouco com Deus e um pouco com o mundo e com as coisas desse mundo, com os embaraços dessa vida. Aí você não está verdadeiramente buscando a presença, se aproximar de Deus com confiança. Você já teve alguma experiência de fazer uma oração com tanta fé, a ponto de sentir a presença de Deus? Isso é muito gostoso, é uma sensação maravilhosa, da gente estar orando e de repente a gente sente Deus, a gente sente que tem uma presença poderosa no nosso meio, dentro da nossa casa, no nosso quarto, no banheiro, no carro, no ônibus, no trabalho, na hora do almoço. Deus está sempre disponível para quem o busca com um coração sincero e busca e é convicto de fé, de confiança, de que se clamarmos, Ele responde. Ele é Deus e Ele vai responder. O terceiro ponto, precisamos nos santificar e nos purificar. Nos purificar, sermos puros. Não basta ser santo, precisa ser puro. Santo, santificar, santo, santidade é separado. Mas eu posso ser separado e posso não ser puro. Você pode estar dentro da igreja, separado, dentro da casa de Deus, mas a tua mente está em coisas erradas. Você vê, você está separado, mas você não está na pureza. Você não está puro diante de Deus, com um coração sincero e cheio de confiança. Então o terceiro ponto é precisamos nos santificar e nos purificar. Hebreus 10, 22, a parte C, diz assim: tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Purificação da consciência. Sabe quando a gente está numa celebração, agora mesmo, a gente está falando aqui, você viajou em outra coisa, a sua mente não está focada em Deus, ela não está pura no Senhor. Então assim, quando nós nos reunimos em nome de Jesus, nós precisamos demonstrar que nós, separou, o problema fica lá, essas coisas ficam lá, eu quero ficar com Deus, e puro, mente sã, mente boa, mente purificada, eu estou focado em Deus, eu vou ficar em Deus, porque eu sei que Ele quer falar comigo, eu sei que eu vou sentir a presença dEle, eu sei que eu vou ser fortalecido, empoderado. Isso é para quem se santifica, se separa, mas se separa com pureza, entregando a mente de verdade, para que Deus fale poderosamente. Mateus 5,8, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Limpo, puro de coração. Não basta, hoje eu estava ouvindo dois pastores conversando e falando de falar palavrão, né? Aí um pastor falou, quando eu estava no seminário e tal, eu me empolguei ministrando para jovens e adolescentes e soltei um palavrão. E quando eu soltei o palavrão, a plateia riu.
E ele se sentiu assim, nossa, alcancei a plateia falando um palavrão no momento de ministração de Deus. Diz ele que quando chegou em casa, o Espírito Santo cobrou ele, falou assim, mas você aprendeu isso com o meu filho? Foi orientação do meu filho cativar uma plateia com palavrão? E aí ele caiu na real e falou, pô, esse aqui não é o foco, né? Eu me empolguei para alcançar a galera e esqueci de agradar a Deus. Eu me moldei ao padrão do mundo, né? Eu não me santifiquei, eu não me separei, muito menos me purifiquei, porque não saia dos teus lábios palavras torpes. Então, assim, palavras que não edificam, que não produzem coisa boa. Então, assim, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Nós, os limpos de coração, santos e puros, veremos a Deus. Hebreus 12, 14 diz que sem santificação ninguém verá Deus. Você não pode ser de Deus e do mundo. Não tem como servir a dois senhores. E a gente conhece muita gente assim. E muita gente vai cair do cavalo naquele dia. Porque acha que estar dentro da igreja, acha de cumprir alguns ritos religiosos, vão dar o direito de ver Deus, e não vai. Sem santificação, sem se separar do mundo. Mas nós estamos no mundo, nós precisamos evangelizar as pessoas do mundo, mas nós não somos do mundo, nós não vivemos o padrão do mundo, nós temos a mente de Cristo. Qualquer pessoa que deseja se aproximar de Deus tem que estar disposta a deixar tudo que é pecado, tudo que desagrada a Deus. Não dá para servir a Deus e o diabo, não tem jeito. Então, o terceiro ponto, precisamos nos aproximar de Deus. Cada vez mais precisamos nos santificar e nos purificarmos. Temos que orar como Davi orou no Salmo 51, 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Para você fazer essa oração, meu amado, você precisa deixar algumas coisinhas aí do mundo. Alguns carvõezinhos, é assim? Carvõezinhos, alguma criptonita. Você precisa fazer uma depilação no seu coração, porque ele está muito peludo. Você precisa se purificar. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Se você desejar e permitir, o Espírito Santo fará isso em você. Mas você vai ter que negar. Você vai sacrificar algumas coisas desse mundo, algumas coisas que não agradam a Deus. Isso é servo fiel. Isso é um discípulo verdadeiro. Isso é um filho amado que se aproxima de Deus. Quer estar mais próximo de Deus? Então busque a santidade e a pureza de coração, de mente. Busque. Não, Deus vai me purificar. Não, quem vai se purificar, ele já deu o aval, ele já autorizou, ele já liberou o poder. Você que precisa se santificar e separar. Então separa. Nada mais do mundo. Nada mais do mundo. E eu preciso ter uma mente mais pura, menos perversa, menos safada, menos malandrinho, né? Então, assim, quer estar mais próximo de Deus, então busque a santidade e a pureza de coração. O Espírito Santo está em nós, ele quer agir em nós, mas quem tem que dar o passo somos nós, porque todo o poder já nos foi dado, porque Jesus habita em nós. Então, vamos pegar firme aí, né? Para se aproximar mais de Deus, nós precisamos ter corações sinceros, precisamos ter mais confiança, precisamos nos santificar e nos purificar, e por último, precisamos buscá-lo com mais intensidade. Mais intensidade. Jeremias 29, 12 e 13. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração, com intensidade. A Cacau tá oprimida hoje, gente. Olha aí, a Cacau ou ela está querendo falar, né? Ela está querendo ministrar também. Então, assim, intensidade, Jeremias 29, 12 e 13. É lindo isso aqui, ó. Então vocês clamarão a mim, a Deus. Nós clamamos a Deus em nome de Jesus. Virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração, com intensidade, com verdade, focando em Deus.
O nosso tempo de oração decide a nossa proximidade de Deus. O nosso tempo de oração decide a nossa proximidade de Deus. Você pode analisar aí se você participa da Noite da Conquista? É um tempo precioso de oração, de aproximação de Deus. Se você não participa, nunca participou, tem aqui um crivo, né? Você já não passou por essa pequena peneira, é uma delas só. Nosso tempo de oração decide a nossa proximidade com Deus. Ah, mas eu oro em casa. Olha, a casa de Deus é a casa de oração. A lei que rege a oração é a mesma que rege a semeadura. Quem ora pouco vai colher pouca experiência com Deus, mas quem ora muito vai colher muita intimidade com Deus. E colher intimidade com Deus, irmãos, é poder, é saúde, é alegria, é conforto, é satisfação, é tudo de bom, é tudo de bom, é tudo de bom. Então, assim, pense nisso. Oração, ela tem a mesma lei que rege a oração, rege a semeadura. Então, busque mais a Deus na oração. Não consegue orar? Medite mais na palavra de Deus. Se você meditar mais na palavra de Deus, mais você vai desejar ter intimidade com Deus, mais você vai buscar com intensidade, porque Ele vai estar te revelando mistérios que Ele quer que você execute em nome dEle. E a oração, irmãos, a oração a gente precisa começar. Muitas vezes a gente fala, é tão difícil orar, eu não fico conectado, daqui a pouco eu começo a falar com Deus, daqui a pouco estou pensando em outra coisa, esqueço que eu estou orando. Mas tem que começar, né? É uma prática e é concentração também, né? Porque igual quando a gente começa, uma criança está começando a andar de bicicleta, ela não tem um equilíbrio, ela cai toda hora e depois também que ela começa, ela não para mais. Então a oração, ela é algo que você precisa começar, né? E isso nos aproxima do Senhor. Se você ainda não tem conseguido ter uma vida abundante de oração, peça com desejo e sinceridade, que você quer orar mais. Amados, a gente costuma falar, e teve uma vez que alguém perguntou, mas pastor, o senhor ora mesmo? Eu vou de cadeira em cadeira, quando eu percebo que eu pulei, tem alguém, está faltando alguém, eu vou pelas cadeiras, e eu vou andando na mente dentro da igreja para ver quem é que fica mais sentado por aquele lado e tal, e a gente vai orando. Amado, se você interceder todo dia por uma parte da igreja, um dia um pouco, outro dia outro pouco, outro dia outro pouco, você vai ver, meu amado, que você tem muitos motivos para orar. Se você for pensar em você, no seu cônjuge, nos seus filhos, nos seus netos, nos seus parentes, você tem muito que orar. Você precisa buscar a Deus com intensidade. Para se aproximar dele, precisa ter intensidade. Precisa ser separado, precisa ser focado. Com sinceridade, com desejo mesmo. Eu vou orar. Eu estou ansioso, eu estou com desejo de tirar aquele tempo de oração hoje. Aí o Espírito Santo vai agir poderosamente e o seu coração vai ser cheio de alegria. Temos que ter esses ingredientes em nossa oração. A aplicação, nós precisamos ser aplicados na oração. Tempo de qualidade, irmão, não é correndo, não é orando com o celular do lado. Ah, eu vou deixar no vibra. Amados, no vibra ou sem vibra, se o celular estiver ali do lado e você estiver orando, ele vibrou. Aonde você estiver, você vai ouvir o barulho da vibração dele e você já vai abrir o zoinho e vai sair da oração. Então, assim, esse tempo de qualidade, prioridade, nós precisamos priorizar esse tempo com Deus. Disposição, nós precisamos disponibilizar aquele tempo com Deus. Atitude. Amados, você vai tirar o seu tempo de oração, não deixa ninguém impedir de você orar. Não. Fulano chegou em casa, é igual o pessoal que chega em casa na hora que a gente está indo para o culto e da gente não vai no culto. Amados, isso aí não é atitude, isso é uma atitude mundana, porque é a hora de Deus, é a oportunidade que Deus, o Espírito Santo está te dando de levar aquela pessoa para a igreja com você, você não, você fica em casa e não vai para a igreja, você nem convida a pessoa para ir com você, você fala assim, amado, você chegou numa hora que eu estou indo para a igreja, para a festa, vamos comigo? Não vai? Então eu vou.
Volta outro dia. Tá, mas ó, não volta nem quinta, não volta nem domingo de manhã, nem domingo à noite, nem segunda à noite, nem terça à noite, porque tem célula também. Então assim, já bota lá a agenda de Deus sua, que é cheia de compromisso, cheia de atitudes, cheia de desejo, e você vai ser tremendamente abençoado em suas orações. E além da gente ter essa vida de oração para se aproximar do Senhor, a gente precisa ter outras atitudes também, que é se arrepender dos nossos maus caminhos, estudar a palavra de Deus, praticar a gratidão, né? Porque muitos cristãos têm sido ingratos, não têm agradecido a saúde, né? O alimento, a vida, né? Tantas coisas que o Senhor tem dado. Então a gente precisa praticar a gratidão. A gente precisa também, para se aproximar de Deus, além de oração, se arrepender dos nossos pecados, estudar a palavra de Deus, praticar a gratidão, a gente precisa se envolver com a nossa comunidade, se envolver com a nossa igreja, se envolver com as pessoas ali. Isso é uma forma também de se aproximar do Senhor e ajudar as pessoas ao nosso redor, as pessoas ali da nossa igreja, da nossa comunidade, as pessoas à sua volta, o seu próximo como a ti mesmo, né? Isso nos aproxima mais do Senhor. Quando a gente está junto, né? Nós somos um cordão de 3 dobras, é mais difícil de se romper, né? Então a gente precisa estar junto, unidos. E isso é uma forma de se aproximar do Senhor. Então são pontos, apontamentos do céu nessa noite que o Senhor veio nos trazer através desse estudo, para que nós nos aproximemos mais e mais do Senhor Jesus. Mesmo desejando estar próximos de Deus e sendo convidados por Ele para isso, a maioria das pessoas vivem distante de Deus. A maioria das pessoas, irmãos, que nós estamos tratando aqui, são os cristãos. Nós não estamos falando de outras pessoas não, de outra religião, de nada disso. Nós estamos falando dos cristãos. Nós às vezes vamos na igreja ritualmente, né? Vai lá religiosamente na igreja, mas nós não nos entregamos de verdade para Deus, com sinceridade, com intensidade, com amor, com alegria, e isso atrapalha demais as nossas vidas. Então Deus está nos chamando nessa noite, nos conscientizando, nos dando apontamentos de que nós precisamos nos aproximarmos mais dele. E você, como quer viver? Próximo ou distante de Deus? Mais uma pergunta facinho. A resposta é fácil, mas a aplicação da sua resposta de repente não está sendo tão verdadeira assim, né? Então está faltando sinceridade. Isso é um problema. Quer estar próximo de Deus? Você está disposto a buscar sinceramente a Deus, acreditando nele sem reservas e permitindo que ele te purifique? Você precisa pensar nisso. Você precisa trabalhar isso na sua vida, porque às vezes você dá uma resposta positiva, mas a sua prática é negativa. Porque você está preso, você não santificou, você não se separou do mundo, você não tem uma mente e um coração puro, você não está confiando totalmente em Deus, você às vezes está confiando em pessoas, em situações de heranças e em coisas hereditárias. Não. Nós precisamos buscar a Deus com corações sinceros, com confiança, santificar e purificar e com intensidade, porque aí é certo que Deus vai manifestar a glória dele na sua vida, e é tanta glória, amados. Moisés, quando desceu do monte, ele teve que colocar um pano no rosto dele de tanto que brilhava, porque ele ficou face a face com Deus. E não foi, ele desceu, colocou o pano, tirou o pano, não, passou um tempo, era tanto poder, tanta intimidade, tanta santidade, tanta pureza, tanta proximidade de Deus, tanta intensidade que ele teve com Deus, que ele teve que cobrir o rosto, senão o povo ficava cego, o povo estava com medo dele. Mas era o que? Intimidade, proximidade com Deus. Então nós precisamos buscar isso. Seja mais sincero. Quando a gente faz uma pergunta, que é uma pergunta assim, meio patética, né? Para o cristão. E você, como quer viver? Próximo ou distante de Deus? A resposta seria, é uma pergunta patética com a resposta patética, né? É óbvio que próximo de Deus, mas daí a gente não te vê na noite da conquista, a gente não te vê na live, a gente não te vê, para os jovens aí, adolescentes, não te vê na célula de quarta-feira, nós não tivemos no encontro de fé, no CTV, nós não tivemos domingo à noite,
Então assim, a sua resposta é até bonitinha, mas está cheia de falsidade, está cheia de mentira. Faltou sinceridade, não está agradando a Deus. Se não está agradando a Deus, você não vai ser abençoado. Beleza? Estamos juntos? Então nós vamos orar. Nós vamos orar para que nós possamos reservar um tempo precioso para Deus, permitindo que Ele nos purifique, permitindo que Ele trabalhe esse nosso desejo, essa nossa agenda complicada, e possamos dar mais espaço ao doador da vida, ao nosso Deus maravilhoso, nosso Pai querido, que nos abençoa o tempo todo. Então vamos buscar a Deus, vamos trabalhar com mais intensidade, com mais sinceridade, com mais pureza, com mais santidade, com mais confiança para sermos abençoados. Amém. Meus irmãos, nosso estudo chegou ao final. Queremos agradecer a vocês que interagiram aí, né? Nós vamos orar por cada um que entrou aqui nessa live. Deus continue abençoando todos os irmãos, né? Nós não vamos falar nomes aqui, senão a gente vai deixar de falar o seu nome. E nós queremos agradecer demais a presença de vocês, que o Espírito Santo traga paz, traga amor, gratidão na sua vida, mais e mais, que você se aproxime mais do Senhor. Aplique essa palavra, né? Não fique como mero ouvinte, mas que aplique essa palavra, que é isso que o Senhor quer de nós, né? Ele quer que a gente se aproxime dele com um coração sincero, puro, com intensidade e de todo o coração. E várias vezes nós usamos a palavra aqui, salvação, meus amados. Não basta receber bênçãos, eu preciso ser salvo. Salvação. E como que as pessoas vão conhecer os salvos? Vão conhecer que somos verdadeiros discípulos de Jesus pelos nossos frutos, pelos frutos que eu vou conhecer, pelo fruto que as pessoas vão conhecer a gente. Então não é assim, não é por, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não, nós precisamos ser sinceros, nós precisamos estar diante de Deus, nós precisamos estar em comunhão, nós precisamos tomar ceia, nós precisamos adorar juntos. Amados, nós adoramos a Deus porque somos gratos por tudo que Ele faz por nós. Nós adoramos a Deus por quem Ele é. Nós agradecemos a Deus pelo que Ele faz por nós. E aí nós estamos na casa de Deus, reunidos em família para adorar, reunidos nesse momento online aqui em célula, mas assim, cada um fazendo a sua reunião caseira aí, dentro do seu lar, com a sua família, abençoando a tua família neste momento. Amém? Vamos orar? Senhor amado, nós continuamos a Te adorar e a Te glorificar, ó Deus, porque o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos direcionado, o Senhor tem nos mostrado os caminhos através da Tua palavra para buscarmos mais o Senhor com intensidade, com coração puro, com verdade, com santidade, com pureza, com intensidade, Senhor amado. Ô Pai querido, trabalha isso em nós, ó Deus, que nós possamos focar mais no Senhor, que nós possamos, ó Deus, no tempo que nós estamos juntos, nos aplicarmos em buscarmos a conhecer mais o Senhor, a não deixar a nossa mente viajando, os nossos pensamentos, os nossos olhos, mas nos aplicarmos intensamente, com intensidade no Senhor, para que o Espírito Santo consiga agir em nós, para que o inimigo se distancie cada vez mais e o poder do Senhor, a santidade, a purificação do Senhor nos envolva cada vez mais para sermos abençoadores, ó Deus, para darmos frutos que vão nos abençoar para a vida eterna. Abençoa, Deus, guarda cada família, Deus, fortalece o pai, fortalece a mãe, fortalece o filho, que todos sejamos fortalecidos no Senhor, na força do Senhor, buscando Te conhecer cada vez mais, Deus. Abençoa, Deus, se tem algum irmão passando mal nesse momento, com alguma dor, com alguma angústia, com alguma tristeza, sem conseguir ver a luz no fim do túnel, sem esperança, desanimado, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito ministre agora na vida de cada um deste lar, de cada uma dessas pessoas que estão passando por algum momento complicado, difícil, angustiante. Pai, em nome de Jesus,
nós estamos reunidos no Teu nome para Te adorar, somente a Ti adoramos, ó Senhor maravilhoso. Ministra sobre nós a bênção, a vida, a cura, a purificação, a libertação, a transformação, o desejo de Te buscarmos mais, de Te conhecermos mais, de estarmos mais juntos, para glorificarmos o Senhor e podermos abençoar os moradores da terra, Deus, dizendo que só Jesus Cristo é o Senhor. Nós Te adoramos e Te agradecemos e abençoamos o Teu povo, a Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Deus abençoe. Shalom. Boa noite, queridos. A paz seja com todos. Amém.